nono ano? Chega mais para cá, aqui nessa disciplina de ciências, né? Vamos dar continuidade aqui. Olha só, material genético dos seres vivos, não é isso? Pois é. E eu quero que vocês se lembrem de uma coisa, gente. Olha só. Comecem a utilizar o aplicativo, tá? Pois é, quem ainda não tem o aplicativo, Cleitinho pode jogar aí na tela pra gente. Olha aí, Cleitinho é danado, já jogou pra gente, tá vendo? O aplicativo aí do Educa Recife, para você ter no seu celular, gente, e poder assistir às aulas. Especialmente os estudantes e os professores da rede, né? Porque ninguém vai gastar o quê? Dados móveis. Pois é, então, se você tiver com o celular na mão agora, já aponta a sua câmera, já vai direitinho aí, já consegue baixar com muita facilidade o seu aplicativo, tá certo? E aqueles que não têm acesso ao aplicativo, né? Vocês podem dizer, gente, tá lá no YouTube. Todas as aulas do Educa Recife estão no YouTube, né? Aulas de todas as disciplinas, então vocês podem ir lá assistir à vontade também, tá certo? E hoje quem tá aqui comigo, gente, olha só, Vanessa, Billy! Olha a Billy ali, gente. Gente, Billy não tá fazendo a aula da gente, mas ele apareceu ali, fiquei emocionada. Oh, meu Deus. Quem tá aqui é Cleitinho e Jonas, auxiliando nossa aula de hoje, né? O pessoal da produção. E Vanessa, nossa intérprete de Libras, aqui auxiliando, né? Nessa acessibilidade aos estudantes surdos. E eu não poderia esquecer também da minha queridíssima amiga, a professora Cláudia. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, fiquem atentos aí à nossa aula, uma aula bem legal, preparada com muito carinho pela professora Maria Carolina. Então, fiquem aí atentos para podermos trocar essa experiência aí, tá certo? Pois é, gente. Professora Cláudia, a gente tem alguns recadinhos para dar do mês de julho, né? Temos. Nós, professoras de ciências, sempre temos aquele recadinho do mês de julho, né? Então, estamos comemorando o Dia Mundial das Hepatites Virais, professora. Então, Eita, é é sério uma isso, viu? questão grave, né? Um problema grave de saúde pública, não é? Isso. E nós vemos que a questão a hepatite A, existe a vacina, a hepatite A, a hepatite B, então se vacinar, né, pessoal? A prevenção é tudo. E a questão das contaminações, né? Sim. Como é contaminada, a questão de alimentos contaminados. Então, lavar bem em mãos, lavar bem os alimentos, principalmente da hepatite A, não é? A hepatite A tem cura, a hepatite B já não tem cura, mas existe a vacina, Pois é. existe a hepatite C, D e E, mas a mais comum que nós vemos é a hepatite A, B e C, não é, professora? Isso. Mas dados, 1,4 milhões de pessoas morrem diariamente de hepatite. Gente. Então é bom que a gente tenha cuidado, né? E tenha esse olhar. E justamente essa campanha realmente é um alerta, né? Uma conscientização que a doença existe, que a gente precisa se cuidar para não ter, fazer a prevenção, não é? Ter a prevenção realmente e aos primeiros sintomas também procurar um médico, não é, professora? É verdade. Cansaço demasiado, às vezes a icterícia aparece rápido, às vezes não aparece, vômitos constantes. Então, ficar em alerta, tá certo, pessoal? Então, realmente é uma campanha de conscientização para nos alertar que a doença existe, como prevenir, não é? E como se cuidar também. É importante aí também cuidar do nosso fígado, né? Que a Isso, hepatite vai professora. atacar, né, diretamente o nosso Diretamente o fígado. fígado. E isso que a professora Cláudia falou é bem importante, né? Da gente, assim que puder, sempre ir ao médico, né? Fazer um exame e outro. E também tomar a vacina contra a hepatite B, para a gente ficar seguro, né? Tomar cuidado na manipulação dos nossos alimentos, lavar tudo bem direitinho, né, professora? Por exemplo, verduras, frutas, né? Isso. Então, é isso, gente. Saúde em primeiro lugar, né? O que foi que a gente aprendeu na aula passada? Vamos ver aí? Olha só. Qual é o nosso material genético? A gente viu que é o DNA, né? Pois é. E onde é que está presente esse DNA? Dentro das nossas células. E do que é formado o DNA, né? Açúcar, grupo fosfato e as bases nitrogenadas. Então, vamos dar continuidade a partir daí nessa nossa construção, né, do conhecimento. Então, olha só, gente. Na última aula, a gente estava falando do DNA e dos genes. E a gente procurou saber, né, o que são os genes. É a região do DNA que vai ser responsável pela produção de RNA, né? E existem no DNA milhares de genes, né, numa molécula só de DNA. E o lugar onde o gene está, gente,
um lugarzinho onde ele se encontra, é chamado de locus, né? Locus gênico, tá certo? Então, a partir daí, a gente vai entender melhor essa questão dos genes e também do RNA, né? Já que o gene, ele vai estimular aí essa, né, essa produção, né, de DNA, tá certo? Então, vamos lá. Lembra que eu disse na última aula para vocês que o DNA, ele é o quê? Formado por duas fitinhas, né? Em formato de hélice, então a gente chama de dupla hélice, né, professora? E que o RNA era o quê? Era uma fita só, né? Então, joga aí na tela, Cleitinho, para eles verem direitinho. Olha só, a gente tem do seu lado esquerdo... Ai, é Billy, ó! Trocaram de lugar, foi? Tu tava aí escondido, Billy, não vi. Olha só, gente, esses meninos trocando de lugar aqui. A professora fica doida, né? Pede pra Cleitinho, mas é Billy. Ô, Billy, que saudade, Billy. Então, vamos lá, vamos seguir aqui. Então, Billy, por gentileza, jogue na tela, isso aí. Então, gente, do seu lado esquerdo, vocês estão vendo ARN, né? Que no caso é RNA, tá certo? O ARN é RNA em português, tá certo, gente? Mas todo mundo pode chamar de RNA também. Então, a gente vê aí que é uma fitinha só, toda enroladinha, igual o DNA fica, né? Enroladinho. E tem as bases nitrogenadas coloridinhas, como vocês estão vendo aí, né? Então, a laranjinha, né? Vai ser a uracila, a azulzinha, a citocina e assim por diante. Então, vocês já viram esse nomezinho uracila, que é diferente do que a gente viu no DNA, né? Pois é, uma das bases nitrogenadas do RNA, ela é diferente. Porque, ó, DNA e RNA têm praticamente a mesma composição, tá certo? Então, vamos ver aqui. O RNA é formado por açúcar, mas o açúcar do RNA é chamado de ribose. Do DNA é desoxirribose. O grupo fosfato e as bases nitrogenadas, adenina, guanina, citosina e uracila, no caso do RNA. E no DNA é a timina, né? Então, tudo tranquilo? O RNA ele vai ser responsável pela produção de proteínas nas células, tá certo? Vamos seguir aqui. E aí, a gente fica se perguntando, né? Mas, professora, tá certo, as células, né, tem DNA dentro do núcleo, né? Aquele emaranhado todo e tudo mais, né? Mas tem uma coisa bem legal, que é a diferenciação celular, tá certo, gente? A gente tá vendo aqui um zigoto. O que danado é zigoto? O zigoto, gente, a partir da fecundação do espermatozoide lá no ovócito feminino, vai se formar a primeira célula de cada organismo. No nosso caso dos seres humanos, né, depois que junta o espermatozoide, ele se funde, né, ele funde o seu material genético com o material genético do ovócito feminino, vira uma coisa só. E essa uma coisa só é o zigoto, que é a primeira célula do ser humano, tá certo? Então, ó, zigoto, a partir dele vai acontecer o quê? Vai originar-se todas as células do nosso corpo que vão ter a mesma informação genética. Tá fácil isso, professora? Tá fácil. Até agora tá tranquilo, tá né? tranquilo, tá tranquilo. Pronto. Então vamos... houve a fecundação, então já é o zigoto, né, professora? Exatamente. E aí vai originar todas as informações genéticas do nosso organismo. Por conta de divisões celulares, tá certo? Que a gente vai até falar sobre isso, né? Vamos continuar. De cada tipo de divisão. E aí, a gente pode se perguntar, né? Mas como é que existem diferentes tipos de células em um organismo pluricelular? Que é o nosso caso, né? Um organismo pluricelular, ele vai ter de 2 ou até bilhões de células, não é isso? Então, num organismo pluricelular, como é que vai ter um monte de células se a gente viu que depois da fecundação vem o zigoto, né? Então, vamos entender isso aí. Olha só. Cada grupo de tecidos do nosso corpo é formado por células diferentes. As células têm funções diferentes também. Isso vai depender muito de em que tipo que ela se diferenciou, né? Porque a partir daquele zigoto vai começar a haver divisão celular, né? E aí, nessa divisão celular, as células do zigoto vão se multiplicar e vão se modificar. E a partir daí, ó, nessa multiplicação e modificação, essas células vão
se encaminhando, né? São células do fígado, são células do cérebro, né? São células dos rins, que compõem os rins, coração. Então, cada tecido desse vai formar um órgão diferente, musculatura, tecido ósseo também, né? Que compõe o nosso esqueleto. Então, gente, é uma loucura que uma célulazinha só faz, né? Professora, e quando nós vemos assim, quando a gente vê o corpo humano em si, né, até chegar ao corpo humano, começou com a célula. Sim. E depois dessa divisão celular todinha, essas células vão originar os tecidos, né? Isso, elas vão se especializando, vão se especializando, aí vários tipos de tecidos, aí vão formar vários órgãos que estão apresentados aí, né? Cada órgão com sua função também. E depois desses órgãos formam todos os sistemas, todos trabalhando em conjunto para chegar ao nosso organismo. E tudo a partir da célula, né? Tudo a partir do zigoto. Do zigoto, na verdade. Né? Vê que coisa impressionante. Então, quando a gente começa a pensar assim, né, professora, em escala, né? Que a gente começou com o zigoto, que ele foi se multiplicando, né? Se diferenciando em células diferentes, com funções diferentes e tudo mais, a gente vê o quão complexo é o nosso corpo humano, né? Verdade. Pois é. E aí, só para vocês verem, 2 exemplozinhos aqui. Olha só. Então, quer dizer que todas as nossas células têm o mesmo material genético, né? O DNA vai ser idêntico, mas em cada tipo de célula vai ter uma partezinha do gene que vai estar ativa. Então, aquele gene ativo é que vai desempenhar, né? É como se fosse assim, vai mandar a célula realizar uma determinada função. No caso da tireoide, essa glândula aí super importante para a gente, as células da tireoide, elas vão ser estimuladas a produzir hormônios, T3 e T4, que são hormônios da tireoide. Sem esses hormônios, a gente fica com um monte de disfunção, né, no corpo. Porque eles têm um certo controle, né, em batimentos cardíacos. Batimentos cardíacos e também engordar ou emagrecer demais, de acordo, né? Se você está com hormônio em excesso ou então com baixa quantidade de hormônio produzido pela tireoide. Que aí é, no caso, o hipotireoidismo, isso, né, professora Cláudia? Quando tem pouco hormônio, né? Isso. E o hiper. Quando aí, tem professora muito, Cláudia, nada, então precisa-se do equilíbrio. Observe aí, cada órgão ele tem a sua função. Isso. E todos trabalham em conjunto, realizando a sua função. Um hormônio produzido, ele já vai ajudar outro órgão a funcionar bem. Exatamente. Exatamente, gente. Então, muitas vezes um hormônio ele vai ativar, né, alguma função de outro órgão, né, para que todo o nosso corpo funcione direito, né? Porque o sistema endócrino é super importante, né? O sistema endócrino é aquele que tem os hormônios, né, com base aí, tá certo, gente? Então, aqui, outro exemplo, o pâncreas, por exemplo, que vai produzir aí insulina e glucagon. A insulina e o glucagon vão servir para ou aumentar a quantidade de açúcar no nosso sangue ou diminuir a quantidade de açúcar no nosso sangue. Isso é super importante, tá certo? Então, não pode, como a professora Cláudia disse, né? Não pode haver tanto açúcar no sangue, nem pouco açúcar no sangue, porque senão a gente fica com as funções desreguladas, né? E aí, chegamos nos cromossomos. Os cromossomos, vocês estão vendo aí, né? Vários cromossomozinhos nesse vídeo passando, né? Esses cromossomos vão ser moléculas de DNA que estão associadas às proteínas. Então, cromossomo é DNA mais proteína. E esse DNA mais proteína, né? Vários cromossomos juntos vão formar esse complexo aí, que é chamado de complexo cromatina, tá? Então, é fácil, né, prof? Muito fácil. Cromossomo, DNA mais proteína, certo? Pronto, então vamos continuar aqui. Quando a gente olha essa foto aí, quem tá aí agora, hein, Jonas? É Bílio ou é Cleitinho? É Cleitinho? Cleitinho! Então vamos lá, olha só. Essa foto aí, a gente vê o cromossomo, né? Bem bonitinho, dá pra ver que ele forma 2 cromossomos, um xizinho, né? É um par de cromossomos isso aí. Então, mas é sempre que a gente consegue enxergar um cromossomo assim no microscópio? Não. Isso vai depender muito de que estado que a célula se encontra. Se ela está em divisão celular
ou se ela não está em divisão, ela está só trabalhando ali, né, exercendo suas funções normais, tá certo? Então, quando a gente vê uma célula que está sem divisão, ela está só trabalhando ali, fazendo as coisinhas dela do dia a dia, né? Porque as células, elas fazem, né, as coisinhas do dia a dia dela, igual a gente tem nossas funçõezinhas durante o dia, né? E cada célula da gente, ela tem o que fazer, viu, gente? Ela não é desocupada, não. Mas, enfim, quando a célula não está em divisão, galera, a gente vai ver esses cromossomos como um emaranhado. Na última aula, eu mostrei para vocês que numa célula, dentro lá do núcleo, tinha um emaranhado, parecia um fio todo enrolado, que não dava para diferenciar nada. Pois é, ele fica assim, tá certo? Os cromossomos ficam todos emaranhadinhos. Mas quando a célula começa a entrar em divisão celular, aí a gente vê que há uma condensação desse cromossomo. Nessa condensação, a gente vê o quê? Eles se formando, né? Esses parezinhos aí se formando, tá certo? Então, a gente consegue observar, nessas divisões celulares, a gente começa a observar a carinha do cromossomo, né? Qual é a carinha do cromossomo? Desse jeitinho aí, tá? O aspecto dele, né? A gente já pode, quando a gente pensar num cromossomo, num par de cromossomo, a gente pode pensar nesse xizinho assim, tá certo? Mas o cromossomo tem suas partes, né? Então, quais são as partes básicas de cada cromossomo? A gente tá vendo aí, ó, verdinho, né? Um braço do cromossomo, que é o quê? Uma divisão do cromossomo, né? Mas essa divisão precisa haver essa esferazinha aí no centro, que é o centrômero. Então, o centrômero, essa esferazinha, que vai dividir um cromossomo em braços, tá certo? Dependendo da posição do centrômero, a gente vai até ver esses tipos aí. Então, dependendo de onde esse centrômero está, a gente vai ter um tipo de cromossomo diferente, tá? Um braço vai ser maior, outro braço vai ser menor. Já já a gente chega aí. E o telômero sempre serão essas extremidades, tá? A região da extremidade, não há genes nessas extremidades e tem a função de proteção mesmo, tá? Então, como assim braços de diferentes tamanhos, né? É verdade. É um alienígena, professora? Que danada é isso? Não, gente, é só um momento ali da divisão celular e o cromossomo vai estar com o centrômero, né, vai estar em diferentes lugares ali no cromossomo e aí vai mudar o tamanho do braço. Então, por conta disso aí, tem essa classificação, como eu falei para vocês. Tem tipos diferentes. Vamos ver logo, danado de tipo é esse, né? Olha só, esses 4 tipos de cromossomos aí, metacêntrico, submetacêntrico, acrocêntrico e telocêntrico. Beleza? Pronto. Então, no primeiro aqui, ó, metacêntrico, a gente tá vendo que o centrômero tá bem no meio, ó, e o nome dele já ajuda, né, a lembrar, né? Centrômero, no centro, né? Então, esse centrômero, ele vai estar lá no meinho metacêntrico, tá certo? Então, centrômero em posição mediana, metacêntrico. Os braços são do mesmo tamanho. Então, se a gente observar aí os bracinhos do cromossomo, né? Olha aqui, ó. Os bracinhos são todos do mesmo tamanho, né? O centrômero está aqui na posição mediana, no meio do cromossomo, não é isso? Pronto. Próximo, vamos ver aí, outro tipo, ó. Submetacêntrico. O centrômero fica um pouco deslocado da região mediana. Então, os braços estão desiguais aí. A gente vê aqui, ó, bota aqui para mim, por favor. Pronto. Então, a gente vê, ó, que o centrômero está aqui, daqui para cima, os bracinhos são menores, né? E daqui para baixo, os bracinhos estão maiores. Por quê? Porque esse centrômero não está mais no centro. Ele está um pouquinho deslocado da posição mediana, tá certo? Seguindo aqui, mais um tipo, acrocêntrico. Centrômero próximo de um dos extremos do cromossomo. Então, em um dos extremos, olha só, o centrômero está mais para cima, né? Está quase próximo aí ao extremo, né? A extremidade daquele cromossomo, daquele par de cromossomos, tá? Então, um braço vai ser grande, o outro menor, né?
E o último tipo é esse aí, ó, telocêntrico. Centrômero em uma das extremidades. Aí sim. Olha só, tá numa extremidade aqui e ficou um braço gigante do cromossomo. Não é isso? Pronto. Então, até agora tá tranquilo, Tá professora? tranquilo, tá O que a tranquilo. senhora tá achando? Não dá Estou pra entender, gostando né? da aula, professora, gostando, bem fácil de compreensão, né? Eu acho que eles estão curtindo também aí, viu, Eu professora? vou perguntar a Jonas. Gente, por que Jonas? Ele fica balançando a cabecinha dele ali. Eu fico, será que ele tá entendendo mesmo? Ou ele quer ajudar a professora? Tá entendendo, Jonas? Jonas é ótimo, ótimo telespectador, né? Então, quantos cromossomos nós temos, afinal, né? A gente está falando tanto de cromossomo aqui, cromossomo no DNA, e tem os genes e não sei o que, professora. Mas quantos cromossomos nós, seres humanos, temos? A resposta agora é não. Primeiro, eu tenho que dizer para vocês que cada ser vivo tem um seu número de cromossomos nas suas células, tá certo? Então, cada ser vivo tem um número. Mas então quer dizer assim, ó. Se eu não me engano, o cachorro tem 70 cromossomos, uma coisa dessa. Aí isso quer dizer quanto? 60 aí? Ah, nós sim. Ó, Jonas já Jonas já tá respondeu. ligado ali. 23 pares, a gente. É isso mesmo. Agora vê, o cachorro tem 70. Isso quer dizer que a quantidade de cromossomo vai mudar a complexidade do ser? Não, não tem nada a ver. Porque a gente tem menos cromossomos do que um cachorro, por exemplo. Né? Então, não tem nada a ver, não é através da complexidade, tá, gente? Mas a gente precisa saber o seguinte, que cada ser vivo tem a sua quantidade, tá bom? Então, seguindo aí, os humanos, como Jonas já disse, né, todo espertinho ele tá ali, ó, na biologia. E aí, 23 pares por célula. Então, são 46 cromossomos, tá certo? Joia! E aí temos o cariótipo, que o cariótipo é o conjunto de cromossomos de uma célula. Então, cada célula humana, ela vai ter aí, gente, esses 23 pares, tá certo? Então, vemos aí do lado esquerdo o cariótipo, pode deixar. Temos aí do lado esquerdo o cariótipo dos machos, né, humanos, e do lado direito o cariótipo das fêmeas. Se vocês observarem direitinho, a gente tem forma, número e tamanho desses cromossomos, desses pares de cromossomos aí, idênticos. A única coisa que muda aí vai ser o cromossomo 23. O par de cromossomo 23. Por quê? Porque é no par de cromossomo 23, que é o par de cromossomos sexuais que a gente tem, né? Que vai mudar se o indivíduo será macho ou se será fêmea, tá certo? Então, na natureza, né, os seres humanos, o cariótipo é desse jeito, tá? Então, se a gente olhar aí direitinho, pode jogar na tela novamente, o X do macho, vocês estão vendo que o cromossomo X do macho, ele é grandinho e o Y é pequenininho. E é o Y que vai determinar aí que aquele ser vai ser macho, né? Vê como é pequenininho, os homens se achando, né? É E o verdade. cromossomo... Ih, menina, as mulheres dominam, gente. Olha, Cleitinho ali, ó, a cara de Cleitinho. Mas, menina, é isso mesmo. As mulheres somos demais, viu, Vanessa? Não é não, Vanessa? É isso aí. E aí, as fêmeas XX, ó. Olha o tamanho do cromossomo, gigante, porque todas nós somos gigantes, não é isso? Pois é. Então, ó, cada filamentozinho desse, gente, de um cromossomo, ele é chamado de cromátide, tá certo? E quando há uma duplicação aí desse cromossomo, né? Então, a gente tem, ó, temos dois cromossomos aqui, tá? Um azulzinho, que eu coloquei de azul, e outro de laranja, para vocês perceberem que são dois diferentes, tá? Então, temos dois filamentos aí, duas cromátides, tá certo? Quando elas se duplicam, são chamadas de cromátides irmãs. E Jonas, pelo jeito, tá acertando tudo ali do outro lado. Assistiu E, bem a aula né, dele. Cleitinho? Olha aí, ó, Cleitinho tá dizendo que é. Jonas tá sabendo tudo, viu, gente? E você aí de casa, como é que tá o negócio, né? Tá acertando também? Pois é. E aí, essas cromátides irmãs, quando se duplica, a gente sabe que cada filamento desse é exatamente igual. Mesmo material genético, mesmo número de genes, mesmo, né?
tudo igual, tá certo, gente? Por isso que é chamado de cromátides irmãs, porque é idêntico, tá? Células diploides. Eita! Ó, célula diploide, gente, simplesmente são todas as células do nosso corpo. E elas apresentam, né, os cromossomos em pares. Então, no caso de células humanas, elas vão apresentar 23 pares de cromossomos, tá? Mas vão ter esses cromossomos, né, vão ter forma e tamanho semelhantes, mesma sequência de genes, membros de cada par serão homólogos. Por quê? Porque eles são idênticos, né? Então, é homólogo, tá? E no caso da célula haploide, ela é diferente, porque é um cromossomo só de cada par. Então, as células haploides só terão 23. Mas por que, professora? E que células haploides são essas, né? As células haploides são os gametas femininos e masculinos. Por que que cada gameta carrega 23 cromossomos e não 23 pares de cromossomos? Quem aí sabe? Será que Jonas sabe? Porque quando for, né, Jonas? Exatamente. Ó, Jonas é esperto, viu? Vou chamar ele na próxima aula para ele dar aula para vocês, viu? E aí, ó, gente, por quê? Porque quando a gente pega a informação do pai da gente, né, que está onde a informação genética? Está no espermatozoide. E a informação da mamãe está no ovócito. Então, quando junta as duas, que vira aquele zigoto que eu falei para vocês, vai unir os dois, né? As duas informações. Então, em vez de 23 e 23, né? A gente vai ter o quê? 23 pares. Olha aí, que negócio fácil, né? Não, professora Cláudia? É isso. É fácil demais. E essa junção na fecundação, né, nós levamos 50% É. do pai, né, e 50% da mãe, essa característica Porque é hereditária. justamente isso, É né? justamente essa junção aí. 50% da informação genética do papai, 50% da informação genética da mamãe, não é? Pois é. E aí a gente começa no ciclo da célula. Joga aí esse slide para eles verem. Essa foto, gente, é de sabe uma folhinha de cebola? A gente não vai descascando a cebola, né? Jogando aquelas folhinhas, não é isso? As folhinhas branquinhas, pronto. Isso aí é cada coisinha, cada célulazinha que tem ali na folhinha da cebola. A gente está vendo divisões celulares aí. Vejam que são momentos diferentes, né? Porque a gente vê que são figuras diferentes aí, né? Pois é, então tem cada fase separada aí da divisão da célula. E isso aí vai ser o quê? O ciclo celular, né? A gente sabe que a célula tem hora que ela está em divisão e tem hora que ela está na sua atividade. Então, as atividades são de quê? Ó? Produção e armazenamento, né, de substâncias. Também o crescimento celular, porque a célula também cresce, né? Também ajuda aí no desenvolvimento do próprio ser humano, né? E cada célula ela tem aqueles órgãos celulares, né, professora? Cada um Isso. exercendo a sua função. É, que são as organelas, né? Os As orgânulos organelas, celulares, né? Estão lá Exatamente. também realizando as funções dela, normalmente. Exatamente. Então, quando não está em divisão, está realizando as suas funções, utilizando os próprios órgãos da célula, né? Que são Isso. os orgânulos celulares ou as organelas, tá certo? Isso. Então, é isso aí. Quando entra em divisão celular, aí, meu filho, ó, essa divisão celular é comandada pelo núcleo. Por quê? Porque o DNA é quem manda. E quem está ali dentro é o DNA, dentro do núcleo, né? Acontecendo mitose e meiose, tá? Pois é, acontece a mitose e a meiose aí. Mas a gente só vai ver isso aí na próxima aula, né? Verdade, professora. Mitose e meiose, que são importantíssimos aí, ó, pro ciclo da célula. Quem aí já ouviu falar de mitose e de meiose, hein, professora Cláudia? Sempre confundem, né? É, sempre. O que é mitose e o que é meiose. E é importante até que eles façam já uma pesquisinha, professora. Já É. possam pesquisar para na próxima aula eles já estarem bem ativos aí e entender mais fácil, né? É verdade. E questões muito de concurso, viu? De prova, né? É verdade. Quem já Enem, vai essas nono ano, coisas, né? Já vai eles- começar a se Isso. preparar aí, né? Para fazer o Usa-se vestibular. muitas imagens para identificar se é a mitose, se é a meiose que está acontecendo. Então, vocês já podem aí pesquisar, pessoal. Verdade. Você já pode se despedir, professor. Tchau, Estamos tchau, terminando. pessoal. Até a próxima aula. Muito obrigada pela participação de vocês. Tchau, tchau. Gente, até a próxima aula. Vamos continuar aí, né? Com esse ciclo da célula. Um beijo, até a próxima.